Olá, este é o canal Enfatizando a Palavra. Seja muito bem-vindo! A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal e a este programa Enfatizando a Palavra. Estamos de volta com nossas pré-aulas e com nossas lições. Muito obrigado por você que se inscreveu e que tem nos acompanhado através deste canal do YouTube. A revista que estamos estudando é esta, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. A lição de hoje é a de número 7, que estaremos abordando o seguinte assunto: benignidade, um escudo protetor contra as porfias. O texto áureo: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. A verdade prática, a benignidade na vida do crente, tornam uma testemunha do amor de Deus. Muito bem, meu querido amigo, meu irmão, professor, aluno, você que é teólogo, este é um assunto muito lindo e muito importante que estaremos falando a partir de agora. Benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Você e eu sabemos o que é um escudo. Todos nós já vimos que em filmes, até mesmo perto de nós, algum tipo de escudo. Por exemplo, a polícia em grandes cidades, nas metrópoles, onde acontece muito confronto entre policiais e estudantes, policiais e bandidos, eles sempre estão protegidos com seus escudos. E para que serve o escudo? Para evitar que ele se fira, que se machuque, para protegê-lo. É para isso que serve um escudo. E a benignidade, que é uma palavra tão linda, é até uma palavra gostosa de se falar, de se ouvir, benignidade. Ela se torna um escudo protetor contra as porfias. E o que são porfias? Bom, vamos conferir isso daqui na pequena enciclopédia de Orlando Boyer. Você pode estar adquirindo pela CPAD, é um livro muito bom. Ele diz o seguinte, a respeito da porfia. O que nós podemos encontrar e como nós podemos verificar esta palavra? Nós vamos achar aqui a palavra porfia. Ela quer dizer o seguinte: contenda de palavras. Está definido aqui. Obras da carne, inimizades, porfiar, discutir, questionar obstinadamente. O porfiar é como iniquidade. Então nós podemos dizer que a porfia, segundo esta enciclopédia, é definido como contenda de palavras. E o seu derivado, porfiar, é discutir, questionar obstinadamente. É dito que ela é como iniquidade. E nós temos uma referência no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, o verso 23, que diz o seguinte: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então veja que quando o cristão ele produz este fruto do Espírito, que é a benignidade, ele está protegido, ele está vacinado contra este mal que é a porfia, contenda de palavras, e tantas outras coisas ruins que a porfia traz, inclusive as inimizades e tantas outras coisas. E podemos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, que a porfia, o porfiar, é como iniquidade e idolatria. Muito bem,
para a gente ir entendendo estas questões. Na introdução, nós vamos pontuar algumas questões que vamos estar estudando na lição de hoje, tá? Deste domingo. O que nós vamos falar? Que o crente cheio do Espírito Santo, ele tem um coração benigno. É impossível uma pessoa que ela tem o Espírito Santo na sua vida, que ela é cheia da unção do Espírito, ele não ser benigno. Seria contraditório, e é contraditório. Então uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, o seu coração, ele é benigno. Esta pessoa cheia do Espírito Santo, ela procura evitar o quê? Ela procura ter relacionamentos saudáveis. Ela consegue se relacionar com todas as pessoas. Até mesmo com pessoas que não gostam dela, ela consegue contornar a situação. Tem palavras de bênção, de amor. Ela sabe valorizar as pessoas. Então o seu relacionamento é muito bom. Por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Tem um coração benigno. Ela evita discussões, disputas, polêmicas, principalmente discussões fúteis que não levam a nada, polêmicas e debates que não tem nenhuma serventia e que até mesmo acaba trazendo dissensões entre pessoas, entre igrejas, por questões vãs que não vai levar ninguém a lugar nenhum. O homem, o crente, cheio do Espírito Santo, ele tem um coração benigno, ele sabe se comportar e relacionar de forma saudável com as pessoas, ele não se envolve em questões fúteis, em discussões sem relevância nenhuma, em polêmicas e debates que não trazem nenhuma edificação para a vida. Esse é o diferencial na vida do crente cheio do Espírito. Primeiro tópico, estaremos falando a respeito da benignidade. Que a benignidade fundamenta-se no amor. Que coisa tremenda! A benignidade se fundamenta no amor. O que é a benignidade? Muito bem. A palavra benignidade, no grego, é Christotes, que quer dizer bondade, retidão e fazer o que é certo. Vou repetir, do grego, Christotes, que quer dizer bondade, retidão, fazer o que é certo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando uma pessoa ela tem um coração bondoso, ela é reta diante de Deus e dos homens, o seu procedimento, a sua vida, o seu relacionamento, ele é transparente com as pessoas, porque ele possui este fruto do Espírito, esta virtude do fruto do Espírito Santo. O pastor e escritor Stanley Orton, ele define a benignidade da seguinte forma, dizendo que ela é a generosidade que procura ver as pessoas da melhor forma possível, é compassível e dá a resposta branda. Interessante o que nós podemos ver, que a pessoa realmente que tem esse fruto do Espírito na sua vida, a benignidade, ele tem uma vida de retidão, compassivo, sabe falar, sabe tratar as pessoas. Isso é muito importante. A palavra benignidade significa também uma boa índole. Já viu aquela pessoa que alguém diz assim, mas ela não tem jeito, ela é muito nervosa, aquela pessoa não muda de forma alguma, uma pessoa tem um coração ruim. O que é isso? É a índole dela. Isso veio desde criança. Tem criança que desde pequena parece que ele tem aquele jeito de
pessoa assim, nervosa, geniosa, e que quando chega na idade adulta, se isso não for tratado durante a sua juventude, isso pode vir a trazer sérias consequências. Então a benignidade significa boa índole, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. Tudo isso que falamos até agora, a gente pode estar dizendo, falando sobre benignidade. A retidão, como já mencionamos. No crente, a gente vai ver que no crente essas características, a bondade, a retidão, humanidade, benevolência, elas não são o resultado de uma boa formação acadêmica, de um bom curso teológico, de um doutorado em teologia. Não. Não se aprende isso na escola. Isso é uma coisa que está na pessoa, no crente, que ele recebe de Deus quando é justificado, quando ele aceita o evangelho da salvação, ele crê, ele então tem a sua vida mudada, o seu caráter moldado por Cristo, torna-se uma nova pessoa. Daí então ele produz esse fruto do Espírito, esse fruto maravilhoso, e a sua vida é totalmente transformada. Então ele passa a ter um coração benigno. Isso a pessoa não consegue isso dentro de uma faculdade. É muito bom o curso teológico, entrarmos para a faculdade, estudar, mas o fruto do Espírito só se consegue através de Cristo. É algo que nós temos que entender. Um exemplo, um dom do Espírito Santo. Eu não vou buscar um dom do Espírito Santo num curso teológico, numa faculdade, em uma universidade, de forma alguma, porque isso é dado por Deus. Ele dá a quem quer. Da mesma coisa, da mesma forma, este fruto do Espírito na vida do cristão. Deus é amor, logo a benignidade é uma das características do crente. Porque é impossível o crente dizer que ama a Deus, a quem ele nunca viu e não vê, se ele não ama o seu próximo, a quem ele vê. Eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que senta do meu lado, na igreja, do meu lado direito, do meu lado esquerdo. É impossível se eu não amo o meu companheiro de trabalho. Não tem como, é contraditório. Deus é a verdadeira expressão do amor. Deus, ele é a fonte de amor. E nós, como crentes, como servos de Deus, precisamos também transbordar deste amor, deste fruto, para sermos bênção na vida das pessoas. Jesus, exemplo de benignidade. Eu posso até dizer com muita propriedade que Jesus é o maior exemplo de benignidade que passou por esta terra. Ele amou os ricos e pobres. Veja que Jesus, ele não fez diferença de ninguém. Jesus Cristo, ele sempre tratou bem a todas as pessoas que chegaram até ele. E nós devemos aprender com Cristo a não fazer acepção de pessoas. Quando chega alguém na igreja, muito bem vestida, seja homem ou seja mulher, está muito bem vestido, com um linguajar muito refinado, e tratamos bem esta pessoa. Por outro lado, chega um mendigo, ou uma pessoa muito pobre, mal vestida, por não ter condições, e nós olharmos com indiferença. Isto é pecado, isto não é cristianismo. O cristianismo, ele não tem diferença, seja rico ou seja pobre. Deus recebe a todos, a todo aquele que se entregar a Deus. Por isso vemos que Jesus é o maior exemplo de benignidade. Ele amou tanto o rico como o pobre. Nós vemos uma passagem de um jovem rico que chega até Jesus e diz: o que eu farei para herdar a vida eterna? Primeiro o Senhor amou aquele jovem, olhou para ele com olhar de misericórdia, mas sabia que tinha alguma coisa
que incomodava aquela pessoa, alguma coisa que ainda ele deveria abrir mão. O Senhor disse para ele o que era. Porém, ele não aceitou. Mas Jesus Cristo o amou da mesma forma. Temos exemplos de tantos homens na Escritura que o Senhor amou, teve misericórdia. O cego, o Bartimeu, aquele homem na beira do tanque de Betesda, tanto tempo ali esperando por um milagre, e o milagre chegou no dia que ele estava ali, Jesus Cristo. Por isso podemos dizer que ele amou ricos e pobres. Ele ajudou a todos que foram até ele. Todas as pessoas que chegaram a Jesus Cristo, ele nunca desamparou. Por um exemplo que nós podemos ver, a mulher cananeia, que tinha ali a sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. E Jesus Cristo vai chegar e dizer para ela: não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ali Jesus estava provando aquela mulher. Mas ele a amou naquele momento. E quando ela disse: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, o que podemos ver com isso? A humildade daquela mulher, inclusive era até já uma questão costumeira naquela região da Sírio-Fenícia. Então Jesus falou para ela daquela forma: não posso tirar o pão e jogar para os cachorrinhos. Ela disse: não, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus então vai dizer: olha, grande é a tua fé. E ele disse: olha, seja feito como você quer. E a filha dela ficou liberta. Porque Jesus, ele não olha para a aparência física. Ele não olha para o dinheiro de ninguém, para a vida financeira, não. Ele olha para o coração contrito, humilde. É isso que Jesus Cristo procura. Verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, sem interesse financeiro, sem nenhum interesse em outras coisas que não seja o amor a Deus. Glória ao Senhor por isso. Jesus, em sua bondade, não se prendeu a debates religiosos ou políticos, pois sabia que a sua missão era salvar e resgatar os que estavam perdidos. Em sua benignidade, Jesus não perdia tempo debatendo teologia com escribas e fariseus, não, ele era enfático. Ele chegava e dava a sua palavra. Quando ele foi censurado por alguém que chegou com uma mulher adúltera e disse: a lei manda apedrejar, e o Senhor que diz? Jesus escrevia na terra, continuou, ele olhou para aqueles homens e disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pronto. Ele disse isso e aqueles homens saíram. E depois Jesus fala para aquela mulher: vai e não peques mais. Veja que Jesus não perdeu tempo em ficar discutindo, debatendo, entrando em polêmica com homens. E às vezes o cristão, ele perde tempo, ao invés de estar indo evangelizar, pregar a palavra, ensinar como Jesus mandou, fica gastando seu tempo, perdendo tempo com debates que não levam ninguém a nada, e muitas pessoas morrendo sem a salvação, por causa da negligência de homens que se acham expert em teologia e ficam discutindo coisas que não edifica a vida da pessoa. Claro que temos alguns pontos difíceis da Escritura de se entender, mas são coisas que devemos sentar, conversar, para que possamos assim ensinar melhor a igreja, pregar a palavra com consistência, mas não gastar o nosso tempo debatendo lá fora com pessoas. Devemos levar o evangelho da salvação, o evangelho que salva, que liberta e cura o pecador. A benignidade na prática. O evangelista Billy Graham disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham.
É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. E o que podemos ver? Que realmente este foi um grande exemplo de Jesus. A benignidade na prática. Porque é muito as pessoas elas se zangam muito fácil, perdem a paciência muito fácil com aqueles que falham, que erram. Mas o que precisamos entender é que nós somos homens, estamos sujeitos a falhas e precisamos saber tratar as pessoas e sermos benignos com aqueles que erram, que falham, que tropeçam, mesmo com aqueles que nos tratam mal. Jesus Cristo, o maior exemplo, na cruz do Calvário, após ser chicoteado, humilhado, cuspido, maltratado, encravaram-lhe uma coroa de espinho, e na hora da sua morte ele vai dizer ao Pai: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ali na cruz, Jesus ele salvou um dos ladrões. Talvez se fosse uma pessoa, outra pessoa, sem amor, poderia dizer: você teve uma vida inteira para se decidir, agora que você vai pedir. Não, Jesus ele é amor, ele está pronto a salvar o homem, assim que o homem disser para ele: Senhor, eu quero, eu preciso, eu necessito de Ti. Precisamos então sermos benignos, não só com quem nos trata bem, principalmente com aqueles que nos maltratam. Nós vamos ver um exemplo de Davi, que foi maltratado por Saul. Ainda assim, Davi tinha um coração benigno. Ele teve oportunidade de matar Saul e ele não fez, pois ele sabia o Deus que servia. Ele sabia que Saul era um ungido de Deus. Ele não tocou. O que é isto? É uma pessoa que sabe tratar bem mesmo aqueles que lhe fazem mal. Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. Ele assentava-se e comia com essas pessoas. O mestre também fez questão de pousar na casa de um publicano chamado Zaqueu. Veja que enquanto muitas pessoas criticavam os publicanos, odiavam porque eles cobravam impostos além do que deviam, eles eram odiados. Imagine Zaqueu sendo o chefe ali. Ele tinha um problema que ainda era pequeno. Ele sofria, como se diz hoje, bullying. Ele sofria aquele desprezo, as zombarias por ser pequeno e principalmente por ser publicano e ser taxado de ladrão. Veja como ele sofria com tudo isso. Até que um dia ele queria ver Jesus. E Jesus então entrou na casa de Zaqueu e mudou completamente aquela vida. É isso que a benignidade faz. É isto que o amor faz. É isto que a bondade faz. E se você e eu tivermos no coração amor de Deus, o amor de Deus, o amor ágape em nosso coração, com certeza nós iremos produzir o fruto do Espírito. A benignidade, a bondade, a mansidão, a paz, a paciência, a alegria. Tudo isso nós vamos produzir por causa do amor de Deus em nossa vida. E Jesus, ele não se importou com o que as pessoas iriam falar. Ele disse: vou até a sua casa, hoje me convém pousar lá. Hoje é o seu dia. Chegou o dia da salvação nesta casa. Meu querido, passe isso para os seus alunos. Ensine a eles. Abra os olhos dos seus alunos, dos seus liderados. Ensine isso, ensine que é de suma importância. Nós vivemos para Deus, com Deus e para Deus, e produzimos este fruto. Jesus sentava-se com os pecadores. Há pessoas que têm um certo desprezo por aqueles que têm menos condições, ou porque acham que a pessoa está maltrapilha. Não podemos fazer isso. Nós temos que tratar a todos igualmente. Diante de Deus somos todos iguais. Diante do Senhor. Segundo tópico, porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho.
inimizade e porfia. Embora essas duas palavras pareçam ter o mesmo significado, elas são distintas, são diferentes. Segundo o dicionário OAS, inimizade é ódio. Olha só que coisa terrível. Inimizade é ódio. A pessoa que vive com ódio, ele acaba ficando doente. Há pessoas que até morrem por causa desse sentimento que vai corroendo por dentro. E isso acaba com a pessoa porque tira a paz do indivíduo, tira a serenidade do coração, a quietude. A pessoa, às vezes, ele tem tanto ódio do outro, por causa da inveja, principalmente, e ele, enquanto a pessoa vai tendo sucesso na vida, o invejoso, ele vai se autodestruindo. Isso é muito perigoso. Tá? Inimizade e ódio, indisposição e malquerência. Porfia significa contendas de palavras, discussão, disputa e polêmica. Foi o que falamos no primeiro tópico. Então existe essa diferença, que porfia era o que? É discussão, contenda, disputa, polêmica, ao passo que a inimizade ela é o que? Ódio, indisposição. Precisamos entender bem essas questões e ficarmos protegidos com o escudo de Deus, da palavra do Senhor, bem alimentados, bem nutridos, para que possamos estar protegidos de todo este mal e que o nosso coração seja um coração abençoador, um coração bondoso para com as pessoas. É isto o que podemos ver que causa a inimizade e a porfia. Ela destrói família, ela destrói uma sociedade, ela destrói uma comunidade, destrói um grupo, ela derruba igrejas, porque traz rebelião, traz confusão, traz dissensões. Então vamos ficar atentos no comportamento da igreja, das pessoas, continuar ensinando. Evódia e Sintique, veja bem, eram irmãs valorosas que serviam a Deus na igreja. Tudo indica que essas irmãs deveriam se deixar levar pela velha natureza e estavam envolvidas em contenda. Não se sabe ao certo porquê, mas se envolveram em contendas por alguma questão. E a contenda na igreja traz separação, ela traz inimizade, ela separa as pessoas. O crente, ele acaba mudando de igreja. Pode ser que fazia um bom trabalho em sua congregação e por causa de questões de contendas, eles acabam abandonando a obra de Deus. E por esta razão existem muitas pessoas, muitos homens e mulheres, pregadores, que hoje estão se amargando lá no mundo por causa de contendas. Precisamos nos humilhar diante de Deus. Volto a falar, tratar bem as pessoas. Você que é pastor, aprenda a tratar bem os seus obreiros, aprenda a tratar bem os membros da igreja. Você que é jovem, aprenda a tratar bem as crianças, porque um dia você foi criança. Aprenda a tratar os adolescentes, porque um dia você foi adolescente. Temos que aprender a falar com amor, com temperança, com alegria, para que as pessoas vejam em nós o amor de Deus, sermos simpáticos com as pessoas. O que torna um indivíduo belo não é a sua beleza exterior, mas é a simpatia que ele possui. Então vamos ficar atentos a essas coisas. O apóstolo Paulo, como líder daquela igreja, não procurou saber quem estava com a razão, mas com amor e firmeza ordenou que elas parassem com tal atitude. Veja que Paulo era um homem inteligente, um homem de Deus. Ele não foi querer saber, mas de quem é a culpa? Quem foi que causou o problema? Não, ele falou, vamos parar, somos servos de Deus, todos no mesmo barco, todos com o mesmo objetivo de trabalhar para que a obra cresça, para que as pessoas aceitem a Cristo. É isso que devemos fazer. Obreiros de Deus, professores de escola dominical, ajude seus alunos. Obreiros, ajude seu pastor. Membros, ajude os obreiros da igreja. Vamos todos trabalhar
com o mesmo objetivo, o crescimento do reino de Deus, salvação de almas. E quando nós precisarmos tomar uma atitude, não podemos ficar procurando quem foi que causou o problema, quem foi que começou. Não, não vamos apagar o fogo com gasolina. Não vamos fazer a coisa correta, vamos evitar, vamos sentar, ouvir as pessoas que tiveram contendas, o que foi que aconteceu, vamos ouvir. Você acha que está com a razão, você acha que está com a razão. Bom, o que importa é que precisamos estar todos em paz, em união e amor, para não prejudicarmos a obra de Deus. É o que o apóstolo Paulo fez. Vamos sentar, conversar. Não é ficar procurando culpado. Precisamos procurar resolver as questões. É agir com sabedoria. Temos outro exemplo de Miriam e Arão. Moisés havia sido escolhido pelo Senhor Deus para conduzir o povo como líder. E uma de suas características que a gente vai ver era mansidão e humanidade. Realmente, e humildade. Realmente, para fazer aquele trabalho, precisava de um homem manso. E Moisés era. E que nós podemos ver depois lá na frente, que Miriam e Arão estavam por trás, falando mal de Moisés, tentando armar algum tipo ali de conspiração. Mas Deus fala somente através de Moisés. Deus fala através de quem Ele quer. Deus puniu Miriam com lepra. Teve que ficar fora do arraial por um tempo, atrasando os trabalhos. Existem pessoas, queridos, que levantam contendas na igreja, são como Miriam, atrasando a obra de Deus, atrasando o crescimento, atrasando o progresso. Vamos orar e jogar por terra este mal. Porque aquele que se levanta, que se rebela, ele atrapalha todo o trabalho feito por anos pelo líder da igreja e pelos demais irmãos. E Miriam acabou causando isso, mas não ficou impune. Na verdade, ninguém fica impune. Deus é um Deus de amor, mas também Ele é um Deus de justiça. Vamos ficar atentos com todas essas questões. Eles não estavam preocupados com Moisés, mas queriam. Existem pessoas como esses dois aqui, embora Arão era um homem de Deus, Miriam uma mulher de Deus, mas se não vigiar, acabam dando vazão e lugar para o diabo trabalhar. E isso é perigoso. O tempo de cada um vai chegar. E eles se levantam contra este homem de Deus aqui. E, como eu disse, acabam atrapalhando a obra do Senhor. Terceiro e último tópico. Revistamos de benignidade, retirando as vestes velhas. Precisamos nos revestir de vestes novas, ou seja, novas atitudes, a fim de anunciar ao mundo a benignidade de Deus. Realmente, querido, precisamos tirar a veste velha. Nós fomos salvos pelo Senhor, justificados. Nossas atitudes devem ser diferentes. Nossas ações. O cristão deve ter uma linguagem diferente, o seu linguajar, seu modo de vestir. Dar bom testemunho. Porque hoje estamos vendo pessoas que, se você não sabe se ele é um cristão ou se ele é um ímpio. Porque o seu linguajar é um linguajar torpe. O seu modo de falar, o seu modo de vestir escandaliza a obra de Deus. Escandaliza a igreja. Precisamos ser diferentes, ter novas atitudes, boas atitudes, atitudes cristãs. Os discípulos do Senhor, eles foram chamados cristãos. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 26, que diz: e em Antioquia foram os discípulos chamados de cristãos pela primeira vez. Por que foram chamados de cristãos? Porque eles falavam como Cristo, eles se vestiam como Cristo, eles pregavam as mensagens de Cristo, eles anunciavam as boas novas, eles faziam o que Jesus Cristo havia ensinado. Da mesma forma, nós, se somos cristãos, precisamos ser diferentes.
Não podemos imitar o mundo. Não podemos nos acomodar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, ou seja, com este sistema, que já é o sistema do anticristo no mundo hoje, que está regendo este mundo. Nós somos diferentes, não podemos nos comprometer com as coisas mundanas. Não podemos deixar que nós venhamos ser influenciados por ele, não. Mas devemos influenciar o mundo a fazer o que fazemos, a servir a Deus, a servir o Senhor. Para isso é preciso vestir das novas vestes. Sede benignos. Nós fomos perdoados por Cristo, por isso precisamos também conceder o perdão àqueles que nos ofendem e magoam. O amor que eu tenho que demonstrar para as pessoas, o amor é Cristo. E se a pessoa me ofendeu, o que a Bíblia ensina é que eu devo ir até ele e pedir perdão, não esperar que ele venha, porque pode ser que ele nunca venha. E é este o diferencial. Jesus foi ofendido, humilhado, cuspido, morto. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entrar por este caminho do perdão, do amor, da benignidade. O que ouvimos hoje é: a pessoa matou, a pessoa roubou, ele tem que matar porque ele é ruim. Temos que entender o seguinte: por trás de toda essa maldade do homem existe alguém trabalhando para isso, que é o diabo, tentando as pessoas. O homem não é mau porque ele quer. A natureza do homem é pecaminosa, sabemos disso, mas o diabo trabalha 24 horas tentando derrubar as pessoas, tentando possuir as pessoas. Por isso nós temos que ser benignos. O amor de Deus constrange as pessoas, constrange o crente. E nós precisamos entender isso. O que é o amor de Deus? Talvez nós nunca vamos entender de fato, porque o amor de Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele matou o próprio filho para nos salvar. E por que nós não podemos ser benignos com a pessoa, com o próximo, com aquele que é mau? Terceiro e último ponto, imitando a conduta de Paulo. Paulo ele vai dizer: olha, sejam meus imitadores. Porque Paulo era um homem que aprendeu com Cristo, ouviu de Cristo, um homem que foi totalmente transformado, que teve o seu caráter totalmente moldado por Deus. Querido amigo, a benignidade, ela faz uma grande diferença no coração do homem, porque ela é um fruto do Espírito. E somente o crente cheio do Espírito, ele pode ter um coração bondoso, benigno, amoroso e ter palavras suaves, agradáveis, de ensino, de exortação, palavras humildes para falar com as pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma ótima semana na sua sala de aula, com seus alunos, na sua igreja. Que o Senhor continue abençoando todos vocês. Assim eu encerro esta aula, neste momento, agradecendo você que está me ouvindo, você que se inscreveu. Eu peço que você se inscreva, por favor, você que não se inscreveu. Que você deixe seu comentário, é muito importante para nós. Dê sua opinião. E assim a gente continua fazendo a obra de Deus. Eu me despeço agora. Como vocês já conhecem, já sabem, o nosso canal é o canal Enfatizando a Palavra. A igreja a qual eu pastoreio é a Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Caxambu, no sul de Minas. Você é meu convidado para um dia estar aqui conosco, confraternizando. A nossa cidade é uma cidade turística, cidade de águas minerais e medicinais. Eu me chamo Eric, sou pastor desta igreja e eu quero te agradecer por estar aí cooperando conosco para o crescimento deste canal. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.